Promessa e vai trazer informação sobre Leonardo Jardim. Por favor, Matheus Moura e Gustavo Naves. Câmeras nele. Câmeras no Guilherme. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois de mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro, o time se reapresentou. Domingo tem jogo importante diante do América, só a vitória interessa para não ser eliminado. No Campeonato Mineiro, pressão para cima do técnico Tite, será que ele ganha reforço de atacante? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. De muita dor, hein? Cruzeiro perdendo mais uma de virada, 2 derrotas em 2 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e o time, claro que é só o começo de competição, mas amarga a lanterna da Série A do Brasileirão. E em termos de Campeonato Brasileiro, quarta-feira que vem estaremos lá em Mirassol, estádio Maião, quando o Cruzeiro vai tentar o primeiro ponto ou os primeiros pontos nesta dificílima Série A do Brasileirão. Ontem teve reunião, presidente Pedro Lourenço fazendo uma cobrança aí com todos ainda ali no vestiário do Mineirão, comissão técnica, jogadores também. Claro que o tom da cobrança ficou lá no vestiário, mas é para uma resposta mais do que imediata e isso precisa acontecer no domingo diante da equipe do América, porque a pressão já é muito grande e aí, dependendo, tudo passa a ficar até mesmo insustentável, digo, quanto à questão da comissão técnica, e o próprio Tite sabe que é uma pressão grande neste momento, mas a princípio segue no comando e além de uma vitória contra o América, todo mundo de olho no desempenho da equipe, como vai ser essa resposta depois de uma cobrança mais firme e de uma promessa, vamos dizer assim, de todos os atletas de que não é problema com comissão técnica e sim com os jogadores para dar uma resposta positiva neste domingo diante da equipe do América. E o torcedor vai estar presente. O Cruzeiro, inclusive, divulgou aí a primeira parcial, 15 mil ingressos vendidos. Teremos aí um público, acredito que dependendo, beirando os 30 mil torcedores no domingo às 18 horas no Gigante da Pampulha. A retomada dos trabalhos foi hoje à tarde na Toca, com Vidalba e Sinisterra treinando normalmente com o grupo. O Vidalba já foi relacionado diante da equipe do Coritiba, ficando à disposição mais uma vez. Vamos ver se para ser titular diante da equipe do América. Já o Sinisterra vivendo a expectativa de ser relacionado pela primeira vez. Titulares fizeram aquele trabalho regenerativo e os reservas foram a campo para um treino técnico na Toca da Raposa 2. Restante aí são jogadores que estão se recuperando no Departamento de Saúde e Performance da Toca 2. É aguardar e ver se Tite faz mais algumas alterações na equipe e também a recuperação dos atletas, já que o Cruzeiro jogou na quinta e estará de novo em campo no domingo, pensando aí nesta reabilitação e em uma resposta mais do que positiva. Promessa e vai trazer informação sobre Leonardo Jardim. Por favor, Matheus Moura e Gustavo Naves. Câmeras nele. Câmeras no Guilherme. Deixem que o homem traga a informação. Vamos lá, Tiagão. Olha só, passei a tarde conversando com pessoas relacionadas ao Cruzeiro e também ao técnico Leonardo Jardim. E aí, gente, ninguém tá fazendo onda, ninguém tá demitindo o Tite. O Tite é um grande treinador, o último treinador mundial. Mas a informação que a gente tem de pessoas relacionadas ao Cruzeiro é que um revés pro América no domingo, a situação ficaria insustentável e o Tite seria demitido no Mineirão. O que seria um revés? Uma derrota apenas ou um empate também? Uma derrota, o que acarretaria na eliminação, né? Porque o Norte pode vencer o Uberlândia e também tem o jogo da URT que visita o Tombense. Mas, ô Guilherme, só um adendo. Se acontece o contexto também da vitória da URT, vitória do Norte, vitória do Atlético também que prejudica o Cruzeiro. Sim. O Atlético viraria o segundo melhor. E o Cruzeiro empata. O Cruzeiro fica numa situação quase insustentável de classificação também, nesse contexto. Mas o que me falaram é, uma derrota pro América, o Tite fica
totalmente E insustentável. se acontece esse contexto que eu falei e tem o jogo contra o Mirassol e perde de novo e segue na lanterna do Brasileiro? Eu acho improvável. Se ele... Cara, até eu acho que um empate no domingo fica insustentável. Mas eu vou trazer a Mas te informação. trouxeram derrota, né? Se que a informação não perder, vem, a situação fica insustentável. Tá bom. E aí, E aí, Tite caindo. Quem é o nome? É o Jardim? olha só. A informação que eu apurei com pessoas ligadas ao Leonardo Jardim, eu perguntei, olha, e aí? Em caso de saída do Tite, ele toparia voltar? A pessoa muito próxima do Mister me disse o seguinte, Guilherme, eu prefiro não comentar até para não atrapalhar o que está acontecendo no Cruzeiro. Leonardo Jardim é uma pessoa muito ética. Então ele toparia voltar, você acha, Guilherme? Cara, eu não posso afirmar, Não, sim. A informação é essa. A pessoa que você procurou, próximo ao Mister, te disse o quê? Disse que preferia não comentar para não atrapalhar o ambiente. E tem Se ele outra toparia pessoa que te disse voltar. outra coisa. E aí, eu fui numa terceira ponta que me Que é muito disse próximo o ao seguinte, Cruzeiro, tem bom trânsito no muito, Cruzeiro. uma fonte muito importante que me disse o seguinte, Guilherme, Leonardo Jardim sempre esteve em contato com pessoas do Cruzeiro. Ele é amigo do Pedrinho, Sim, inclusive ele tem um compromisso marcado em março, Tem um casamento, em né? Belo Horizonte, né? Foi convidado, enfim. E se o Tite, porventura, for demitido no domingo, na quarta, no outro domingo, ele é a ficha 1. O telefone vai tocar instantaneamente. Perguntar, você quer voltar? Sim. E aí, eu acho que ele toparia sim. E aí que eu te perguntaria, pela leitura que você fez dessa coisa que te mandaram a mensagem, então pra você, e aí eu sei que é feeling de Ele é repórter ficha 1, também. viu, gente? Isso é informação. Essa é a Não, tá. informação. Então, ele é a primeira opção Ele em é a caso de primeira saída opção, do Tite. mesmo com a situação de querer descansar, de querer tudo. Cruzeiro vai sim fazer esse contato por ele. E Caso aí, o Tite e aí, saia. Sim. e aí eu quero o feeling do repórter. Pra você, feeling, tô perguntando de feeling mesmo, não é informação não. Seu feeling, o Jardim então toparia voltar ao Cruzeiro. Ó, não é informação, é o que eu acho. Eu acho que feeling, toparia feeling, pô. pela relação que ele tem com o Pedro Lourenço, que é muito forte. É Parem as é uma relação maquinagens. de irmão. É uma relação de irmão. Então, gente, ninguém tá demitindo o Tite. A gente tá trazendo uma informação de que se ele perder pro América no domingo, a situação fica insustentável. E aí, o Cruzeiro parte pra tentar o Leonardo Jardim. A informação é essa. Até pra ficar claro que o pessoal do chat tá parecendo estar meio em dúvida. O pessoal já tá A até informação comemorando. é que ele é o nome número 1 em caso de saída do Tite. E que o Guilherme Se ele conversou vem com uma ou não- pessoa próxima a ele e essa Isso, pessoa te próximo disse ao o quê? Leonardo Jardim, que não quer comentar nesse momento, já que o Cruzeiro tem treinador, pra não atrapalhar o ambiente. Então, muito bom. ético, muito responsável. Então Leonardo Jardim. nós estamos trazendo aí uma informação que, cara, Bastante relevante. Muito é boa. muito relevante, é muito importante. E o ponto aqui é, o Guilherme, pelo feeling, ele acha que o Jardim toparia. Aí não tem nem discussão, né? Não, tem não, gente. Já logo no início da pauta, o Baú colocou aqui pra gente, pra já com essa ansiedade da turma do hashtag Fora Tite, da gente repercutir um pouquinho isso aqui sobre o treinador. Você falou muito, Valu, que não tem muito... o treinador tem a sua parcela de culpa, não é o único culpado. Também a saída dele pode sim estar condicionada ao jogo de domingo, mas sair apenas o Tite não resolve todos os problemas. Olha aí os números. O Rafa Alves já colocou pra gente do Tite como técnico do Cruzeiro. E esse começo, 8 jogos, não empatou, né? O Cruzeiro não empatou. 3 vitórias e 5 derrotas, sendo que todas essas vitórias no Campeonato Mineiro. No Brasileiro, nos 2 jogos, 2 derrotas. 37,5% de aproveitamento. E chama muita atenção esse dado, né? 12 gols sofridos, uma média superior a 2 gols por partida, ou melhor, média de chances claras por jogo. 2,62 do Tite na criação do time com ele. O trabalho é ruim, né, Valu? A culpa não é só dele, mas o trabalho é ruim. É péssimo, o trabalho é terrível, é abaixo da crítica, é decepcionante, com certeza para o próprio Tite, para o grupo de jogadores, pela capacidade até que o próprio técnico Tite tem ao longo da sua história, comandando equipes, a capacidade que esse time demonstrou de ser pelo menos um time competitivo. Não há um elo neste momento, né? Até assim, o que aconteceu ontem no primeiro tempo,
acho que acaba sendo soterrado por conta do empate ainda no final do primeiro tempo e de um segundo tempo catastrófico, né? Poderia ser para ele, Tite, ontem, caso a vitória tivesse acontecido, para ele, para o elenco, mas principalmente para o trabalho dele, a tal virada de chave, né? Por isso fiquei bem reticente naquela vitória. Claro, toda vitória do Cruzeiro, eu sendo cruzeirense, fico feliz com qualquer vitória do Cruzeiro, mas entendi que naquela oportunidade, os próprios jogadores e o próprio Tite na coletiva me passaram um ar de a coisa está começando a ser resolvida, e eu ainda não sentia isso por conta até da dificuldade do adversário. Tudo bem, era um campo pesado, mas a gente precisa relativizar que era o Betim, uma equipe que faz um campeonato mineiro mediano, dentro das suas possibilidades, e é assustador, né? A gente ainda pode falar desses jogos aí, a capacidade do Cruzeiro poderia ter tomado mais gols ainda quando a gente lembra, infelizmente, a atuação do Cruzeiro no Clássico, um segundo tempo ali dos 22 minutos até os 42. O Cruzeiro é salvo pelo Cássio, né? E o Botafogo poderia ter vencido mais do que por 4-0. Ontem, o próprio Coritiba, né? Quando o Cruzeiro se desmancha em campo no segundo tempo, poderia ter feito 3, 4 gols. A gente não consegue ver, né? Não consegue ver o Cruzeiro indo para frente, e é extremamente decepcionante esse início de temporada, o trabalho do Tite, o trabalho dos jogadores. É assustador ver o que está acontecendo com o Cruzeiro neste início de temporada, Léo. Ontem você esteve lá no Mineirão, ô Samuel, lá próximo ao vestiário, acompanhou ali a coletiva. Demorou o Tite, né, para conceder a coletiva, depois todo mundo repercutiu, teve uma reunião ali também no vestiário. E na coletiva, tudo bem que em todas as derrotas e resultados decepcionantes, o Tite ele teve essa postura de uma resposta mais curta, ser mais objetivo, mas ontem a gente observa no próprio semblante do treinador que ele também está baqueado. Sim, me parece estar sem energia, né? Acho que não a questão apenas à beira de campo, mas as entrevistas. E as entrevistas vêm com algumas respostas que o campo não vem mostrando. Acho que isso acentua aí, né? Quando a gente tá lá, entrevista coletiva, aí já vem aquele monte de comentário, né? Para que vai escutar isso? Para que vai ouvir isso? O trabalho é muito ruim e vem ficando pior a cada jogo, né? Porque você toma aquela goleada até o clássico com o Atlético Mineiro, né? Que você sai na frente ali, o primeiro tempo. A partir da virada no segundo, o Cruzeiro foi só descendo a ladeira mais, né? Em termos de resultado, teve 1-0 sobre o Betim. E agora, inclusive, eu prefiro que se tiver que fazer gol, que faça no último minuto, que não dá tempo de tomar virada, né? Porque esse time do Cruzeiro aí tem se mostrado muito fraco em todos os aspectos, né? No coletivo, no físico, no mental, tá todo mundo devendo muito. E a comissão técnica não tem conseguido nada para mudar essa história, né? Por isso eu falei ontem, o meu medo é se a gente vai ficar enxugando gelo, evitando o que até então é inevitável, né? Acho que o Tite sabe que a pressão é muito forte para cima de todos eles, e tem que ser, né? Ninguém pode chegar e falar, tá tudo beleza aqui na toca, o trabalho tá seguindo, são pequenos ajustes, porque já não são mais pequenos ajustes, né? Veio aquela impressão de goleada sobre o Uberlândia, né? Renovação de Pereira, estreia de Gerson, bancando permanência de Caio Jorge, e do nada o Cruzeiro começa a entrar num rumo aí bastante preocupante. Estamos, claro, no início de fevereiro, mas os sinais estão todos bem claros, né? Então, eu nem consigo muito, Léo Campos, com sinceridade. Eu quero ver a resposta no domingo. Eu estou preocupado com o Campeonato Brasileiro, porque é jogo em cima de jogo aí, mesmo tendo a semana, a cada semana, né? No meio de semana. Então, na outra já é o Mirassol, depois já vai ter o Corinthians, depois já tem o Flamengo. É jogo pesado, é Campeonato Brasileiro. E essa é a minha preocupação. Campeonato Mineiro agora, eu quero terceiro, quinto, 10º plano pro Cruzeiro. E tá muita conversa, sabe? Eu acho que quando você chega, os jogadores foram
colocar a cara como eles tinham que fazer, né? Depois daquela impressão deixada lá no Rio de Janeiro. Mas o Pereira até falou sobre. Não tem que conversar mais nada, né? Todo mundo já sabe o que tem que fazer. São os mesmos jogadores praticamente, com a vinda do Gerson. Véio. Então, e falar, o Gerson atrapalhou. Véio. Os minutos do Gerson ontem, quando o time esteve bem, véio, foi assim, de condução de bola, de abrir espaço. Tava tudo indo. Facilitador do jogo pelo meio campo. Total, teve uma virada de jogo dele curtos, inclusive. Exato, velho. Tipo, a cadência do jogo ali, véio, assim como o Pereira faz, o Gerson também faz em um setor nível, um pouco atrás. Um pouco atrás, então, começa o jogo, ele vem conduzindo e acha um passe pro Kaique levanta a cabeça e dá o gol pro Caio Jorge, né? 52 segundos. Então, tem algumas coisas acontecendo que não tem como mais, o torcedor já perdeu a paciência, com razão, não vou chegar aqui... Cara, e quando você vê 15 mil ingressos vendidos para domingo, né? Eu tô, assim... Teremos aí uns 30 mil lá no domingo. É isso. Então, aí mostra que o preço foi errado pro jogo do Coritiba, né? Totalmente. E podem pensar isso para frente, até dar uma engrenada, né? Você aceita pagar um ingresso mais caro se o produto... Sim, o produto estiver entregando uma coisa legal. Mas tem muitas coisas para acontecerem aí. Eu confesso que eu tô... bem desanimado, velho. Pra conseguir dar uma reviravolta aí, vai ter que jogar muita bola, ganhar muito jogo aí, porque senão vamos acabar... e vai sobrar para a comissão técnica num primeiro momento, né? Não vai trocar um elenco inteiro que foi montado não, né? Foi mantido e veio com esse acréscimo do Gerson aí. E o que me preocupa, véio, se ainda internamente estão achando que o elenco está fechado... teremos que achar um jardim novamente para potencializar todo mundo. Véio. Porque até agora, a única resposta que tudo está me trazendo é que o Leonardo Jardim fez uma grande mágica com tudo na Toca da Raposa 2 e conseguiu aquilo. Véio. Se o Diniz não conseguiu, uma parte o Seabra não conseguiu e assim vai. E agora o Tite não está conseguindo. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois tem muito conteúdo aí para você acompanhar, compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!